Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Biden da Silva, ou Lula, né? Olha só, especialistas estão dizendo que a idade do Lula pode repetir cenário de Biden no Brasil, hein? Sabe o que isso significa? Eu vou explicar para vocês o que isso significa. O fato do Poder 360 estar falando esse tipo de coisa. O pessoal aqui já está querendo fazer com o Lula o mesmo que os democratas estão querendo fazer com o Biden lá, meu amigo. Dá um chega para lá no velhinho, porque não está adequado, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Huraquém Sem Luva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só qual é a notícia que me sai no Poder 360. Poder 360, mídia totalmente esquerdista, mídia mainstream aqui no Brasil, totalmente de esquerda, né? Idade de Lula pode repetir cenário de crise do Biden no Brasil, dizem especialistas, né? Esses especialistas da mídia falam aquilo que a mídia quer ouvir. Então, na verdade, isso daqui, entenda assim, a opinião do jornalista é que o cenário de crise que está acontecendo com o Biden lá nos Estados Unidos pode se repetir com o Lula aqui no Brasil. E qual que é o cenário de crise que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Vão ser bastante certos, né? O Biden é um velho gagá que não consegue fechar uma frase inteira sem se embananar, sem repetir, coisa e tal. A gente sabe disso, mas o pessoal já sabia disso há muito tempo. Ele já estava assim nas eleições passadas, em 2020 ele já estava assim. Então, assim, não é nenhuma novidade que o Biden é um velho, né? E o pessoal deu o maior apoio para o Biden para tirar o Trump, precisava tirar o Trump, não sei o que lá naquela época. Por que eles escolheram o Biden naquela época? Porque na Convenção Democrata de 2020, e eu alertei isso para o pessoal, eu falei isso, né? O Biden era o mais moderado da esquerda americana. Os outros nomes lá eram todos esquerda extrema, era, né, o Bernie Sanders e não sei o que lá, que é lógico, tem um pessoal que gosta muito do Bernie Sanders, tem extrema esquerda no mundo todo, mas o Partido Democrata sabia que para ganhar do Trump precisaria de alguém mais de centro, né? E aí foram com o Biden. O Biden acabou ganhando a Convenção Democrata lá em 2020, ganhou as eleições. Houve exagero, problema com voto pelo correio, a coisa toda que vocês sabem que aconteceu, mas o fato é que ganhou a eleição e está governando aí. Aí, de repente, agora o pessoal democrata quer tirar o Biden, né? O motivo pelo qual eles querem tirar o Biden, eu vou explicar para vocês. É o mesmo motivo pelo qual o pessoal aqui já está querendo tirar o Lula. É o fato de que o Biden foi mal na economia, né? No final das contas, lembra? Para essa turma, para essa elite aristocrática socialista brasileira, o Brasil é um grande curral. O que interessa para esse pessoal é se a gente está trabalhando direitinho, produzindo leite, produzindo ovo e coisa e tal, para eles lucrarem, né? Então eles tratam o Brasil como um grande curral. Então, se tiver que chicotear o boi, eles chicoteiam o boi, né? Prenderam um monte de gente no dia 8 de janeiro, fizeram aí, né? Se tiver que chicotear o boi, eles chicoteiam. Mas eles não querem um boi também tão ruim que não produza carne, que não produza leite, que não produza os produtos que eles vão ganhar dinheiro em cima. Então, eles querem um povo relativamente satisfeito. E a chave dessa coisa toda é a economia, né? E o que está acontecendo isso? Como eu expliquei para vocês, da mesma forma que o Biden lá só foi escolhido porque era o único que conseguia tirar o Trump, aqui no Brasil foi a mesma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa elite aristocrática não gosta tanto do Lula assim, não. Eles tiraram o Lula da cadeia, conseguiram fazer uma campanha para o Lula. Por quê? Porque eles fizeram pesquisas e viram que o Lula era o único que tinha chance de derrotar Bolsonaro em 2022. Então, fizeram essa coisa toda por conta disso, né? Só que, da mesma forma que o Biden lá, eles perceberam que o Lula é um presidente fraco, um presidente que não tem apoio popular. E aí isso gera um problema. O presidente sem apoio popular precisa comprar tudo, precisa comprar apoio no Congresso, precisa comprar apoio do povo, e mesmo assim o povo não gosta, né? Então, a minha visão, eu já falei para vocês que essa história de tirar o Biden, foi depois do debate, coisa tal, o debate foi muito ruim, aí os democratas tiveram a ideia de tirar o Biden. Não, meu amigo, a ordem está invertida. Os democratas decidiram tirar o Biden, aí deram um jeito de fazer alguma coisa ali, botar um remedinho errado pro cara, não sei o que lá, para ele ir mal no debate. Não, veja, pessoal, basta não dar o remédio pro Biden. Tá? O Biden já está realmente com um caso de senilidade avançada, mas se derem um remedinho certo para ele, ele performa bem ali na frente, fala bem ali no público e coisa e tal. O problema é só deram a dose errada do remédio, ou deram o remédio só muito em cima da hora, ou fizeram alguma lambança lá, que o Biden fez ficou mal daquele jeito no debate. Né? Mas é o que eu estou falando.
foi de caso pensado. Fizeram de propósito para queimar o Biden. Por quê? Porque querem substituir o Biden. E da mesma forma, o Lula tá mal? O Lula tá um velho? Tá, mas eu já falei para vocês, o problema do Lula são as ideias velhas. A velhice biológica nem é... Aliás, do Biden também não, né? A velhice biológica não é o problema em si. O problema são as ideias ultrapassadas. Então, para o pessoal aqui no Brasil tá falando que o problema do Lula pode ser similar ao problema do Biden, o que eles estão querendo dizer? Ô galera, vamos fazer de novo, igual a gente tem feito esse tempo todo, vamos continuar imitando os democratas americanos? E vamos também dar um jeito de chutar o Lula dizendo que ele está velho demais para esse negócio nas eleições de 2026? Porque esse pessoal já viu que o Lula está indo para o buraco com o Brasil, né? O Brasil está indo para o buraco com o Lula. A situação está ficando feia. Como eu falei no outro vídeo, não conseguiram vender papel para rolar a dívida. A situação pode ficar muito crítica. O Lula ou vai quebrar a lei de responsabilidade fiscal ou vai ter que fazer alguma coisa desesperada aí nesses próximos meses por conta disso daí, por conta de desconfiança. Cada vez que o Lula abre a boca, as pessoas confiam menos na economia brasileira e já estão tirando dinheiro aqui do Brasil há bastante tempo, chega uma hora que não tem mais dinheiro, né? E o Lula não quer parar de gastar, ou seja, alguma coisa vai dar ruim nessa história. O que vai dar ruim exatamente a gente não sabe. Tem um monte de coisa que pode dar ruim aí. Mas o que vai acontecer é isso, né? Os democratas, entre aspas, aqui brasileiros, né? Democratas entre aspas, porque são uma cópia dos democratas americanos, não porque gostem de democracia, ao contrário. Né? Aliás, por acaso, né? Eles dizem gostar da democracia, né? Eles assinaram a cartinha da democracia, coisa e tal, mas não tem nada a ver com isso não. Eles gostam de ditadura mesmo, eles gostam de mandar. Mas os democratas, entre aspas, aqui do Brasil, já estão com a mesma ideia dos democratas lá dos Estados Unidos, de dar um chega pra lá no Lula, né? Eu não sei se o chega pra lá que eles vão dar no Biden vai funcionar ou não. Como eu mostrei no vídeo, as pessoas que podem substituir o Biden, a única que consegue de fato mudar a situação é a Michelle Obama. Se a Michelle Obama concorrer, a coisa muda de figura. Agora, para isso tudo acontecer, o Biden tem que desistir, né, da situação lá nos Estados Unidos, ele tem que desistir. E aqui no Brasil não é muito diferente. O Lula da mesma forma. Em tese, ele é o presidente atual, ele pode se reeleger, ele manda no PT, não tem ninguém no PT que tenha luz própria fora do Lula, então o candidato do PT vai ser o Lula. O Lula vai ser candidato em 2020. Aliás, eu já falei isso muito antes, né? Até na época da eleição, o Lula estava falando que não vou ser, vai ser um mandato só, que eu não vou me reeleger, não sei o que lá. E eu avisei na época, falei, não, é lógico que ele vai se eleger, é lógico, é evidente que vai, não tem nenhuma mínima possibilidade dele não ser candidato. Mas o que o pessoal está querendo aqui agora é já dar um chega para lá no Lula, é falar com o Lula, não, você tá velho e coisa e tal, vamos botar outra pessoa, vamos botar o Alckmin, né? Ou seja, isso daqui para mim está cheirando muito ao plano que todo mundo sabe que tem, de chutar o Lula e botar o Alckmin no lugar dele. Torço para que façam rápido isso, porque é o que eu digo para vocês. Eu não gosto do Alckmin, não. O Alckmin já se mostrou ser um traíra, pior Fernando Henrique Cardoso que o pessoal do PSDB lá. Mas entre Lula e Alckmin, o Alckmin é menos pior. E, principalmente, eu acho mais fácil tirar o Alckmin na reeleição do que tirar o Lula na reeleição. Eu acho mais fácil evitar a gente entrar num plano C do Lula, o plano de comunismo do Lula, do que com o Alckmin. O Alckmin não teria tanta força para fazer esse tipo de coisa. Então, no final das contas, é isso daí, gente. Continua aí. Eu também acho. O Lula tá realmente mal e coisa e tal. Aqui, ó. O presidente do Instituto Monitor da Democracia avalia que a comparação das idades faz sentido e não sei o que lá, apesar do petista não apresentar os mesmos sinais de fraqueza em função da idade que o Biden apresenta, o Lula pode se debilitar ao longo dos anos. Então isso é um fator de preocupação, né? E eu já falei para vocês, a questão não é a idade biológica, a questão é a idade mental. As ideias do Lula que são ideias atrasadas, né? Enfim, vamos ver o que vai sair disso daqui. Mas o ponto é esse. O pessoal está falando isso aqui, não é de graça. Isso aqui, esse negócio, essa reportagem em jornal, assim, não sai de graça, meu amigo. É porque o pessoal já está querendo aplicar no Lula o mesmo golpe que aplicaram no Biden lá. Eu estou torcendo para dar certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.